começarmos, já deixa o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história gostosa que está vindo por aí. O protagonista Yu Il-han percebe que não há ninguém no campus. Os ônibus também não estão passando. Então, ele decide voltar para casa caminhando. Ao chegar em casa, ele percebe que seus pais também sumiram. Ele nota que o tempo não passou desde que saiu da escola. O sol não se mexeu. O tempo parou por completo. Nesse instante, uma garota aparece e diz que o tempo realmente parou, exceto para Ilhan. Ilhan a chama de intrusa, mas a garota revela que é claramente um anjo. Apresenta como Lita. Ela veio informar a Ilhan que ele foi deixado para trás. Ilhan fica confuso, mas se recorda de ter sido esquecido e deixado para trás quando era criança. Ele chora tanto que perde os olhos. Lita afirma que todos os humanos foram enviados para outra dimensão, exceto ele. Isso porque haverá um grande cataclismo que cairá sobre a Terra. A Terra está evoluindo para o próximo estágio, e a mana será liberada. Um registro arcaico chegará à Terra e os humanos vão senti-lo. Um status. Quando a mana for liberada, monstros aparecerão na Terra. A humanidade será exterminada. É por isso que Deus parou o tempo na Terra e enviou humanos para outro mundo para treinar e adaptar o mana. Leda se orgulha da misericórdia de Deus, mas Ilhan discorda. Leda acha que pode haver engano. A habilidade furtiva de Ilhan evitou a atenção de Deus. Ilhan chama Deus de estúpido e quer ir para outro mundo. Leda garante que Deus lhe deu um bônus. Leda diz para esperar 10 anos e ela cuidará dele. Ilhan se pergunta o que fazer nesses anos, e Leda sugere treinar o corpo para ficar forte. Ilhan faz birra e sua vida solitária na Terra começa. 5 anos se passaram facilmente, e Ilhan treinava duro na academia, enquanto os outros acumulavam mana e poderes para lutar contra monstros. Leda pergunta se Ilhan não está cansado de fazer o mesmo. Mas ele não tem escolha. Leda nota a incrível melhora e paciência de Ilhan. Ela é a única pessoa com quem ele pode falar. Ela sempre faz refeições para ele. Ilhan decide aprender artes marciais online, mas se pergunta como a eletricidade e a internet ainda funcionam. Mais tarde, Ilhan pratica artes marciais, e Leda lembra que ainda faltam 5 anos, e de repente, 4 anos se passaram. Lita sugere que Ilhan vá com ela. Ilhan finge preocupação em bater, mas soca com rancor. Porém, Lita é uma lutadora. 10 anos se passaram, e Lita confia que Ilhan pode matar monstros de baixo nível. Lita diz que ele fez um ótimo trabalho. Ilhan se pergunta se encontrarão de novo. Ele sai, esperando que outros humanos voltem à Terra. No entanto, nada acontece, e até Lita está confusa. Ninguém volta. Ilhan fica furiosa, e Leda diz que deve ser engano. Ilhan faz birra de novo. Mais anos passam, as pessoas não voltam e Ilhan segue treinando. Parou de contar após 50 anos. Diz que esqueceu o rosto da mãe. Lita se desculpa enquanto Ilhan reclama do tempo, entediado com artes marciais. E Lita se preocupa, pois não quer que Ilhan desespere. Ilhan menciona que pretende ler uma quantidade enorme de livros. Leda se sente completamente segura, e acredita que é uma ideia excelente. Ilhan dedicou-se a ler vários livros e também viajou por todo o mundo. Ele visitou diversos países, aprendeu várias línguas e leu todos os livros que encontrou. Depois de um longo período, finalmente concluiu o último livro. Leda está realmente impressionada com o fato de que Ilhan não se desesperou, mesmo após tantos séculos. Leda reza intensamente a Deus para que os humanos voltem à Terra antes que Ilhan desespere. Ilhan já caça animais selvagens sozinho. Ele também está aprendendo açougue e ferraria. Ilhan pensa se evitará monstros matando todos os animais. Lita diz que ele deve matar apenas o que ela aprova, ou o equilíbrio do mundo será destruído. Ela quase revela a verdadeira identidade do monstro, e Ilhan quase descobre. Ilhan continua abatendo, e Leda se impressiona com a facilidade de Ilhan em aprender novas habilidades. Ela não acredita que ele persiste por centenas de anos. Ilhan é incrível para ela. Depois, Ilhan testa suas habilidades em um cachalote. Leda fica furiosa porque são uma espécie em extinção. 300 anos passam e ele domina a arte do abate. Depois, ele tenta a ferraria, mas suas mãos não são boas. Ele fracassa até fazer uma espada ruim. Após 5 anos, Leda a pega e diz que é sem graça, mas a guarda como lembrança. Ela voa com a espada e sorri. Ilhan continua a fazer armas de vários tipos. Após séculos, ele cria a lança perfeita. Até Lita se impressiona com a qualidade. Mas diz que surgirão pedras mágicas melhores.
Ilhan diz que pode simplesmente criar uma nova. Lita fica fascinada por ele. Após isso, Ilhan volta a praticar artes marciais. Leda não acredita no quanto Ilhan progrediu em um só corpo. No entanto, ela sabe que logo ele atingirá seu limite. Ela deseja que Ilhan possa vivenciar algo novo, como relacionamentos com o sexo oposto. Leda cora ao pensar nisso. Ela atinge um coelho azarado, enquanto lembra que é um anjo, e pode se oferecer para ajudar Ilhan. Segundo a ordem de Deus, Ilhan a chama, e ela se sente estranha ao se aproximar. Ilhan percebe algo, e Leda entra em pânico. Ele aponta que a espada está brilhando. Ela voa, e Leda se apavora ao ver a primeira espada de Ilhan sumir. Nesse instante, Ilhan nota que está com as roupas de antes do desaparecimento humano. Lita agarra a espada, e é bloqueada na terra. O grande cataclismo chegou. Leda fica triste por não poder se despedir direito. Abraça a espada de Ilhan e diz que se apaixonou. Lamenta não ter recebido um beijo. Ilhan também está triste pela separação. Ele se pergunta se poderão se reencontrar se ele virar um ser de alto nível. A humanidade retorna à Terra e Ilhan verifica seu status. Descobre que passaram só 10 anos. Percebe que os outros não o sentem. E descobre que sua furtividade está no máximo e não consegue desativá-la. Está destinado a ficar sozinho. Vai para casa, vê sua mãe, Yeseol a abraça, e o sol se põe pela primeira vez em 1000 anos. Fica feliz ao ver o jantar, e seu pai, Yong-han, lendo o jornal. O casal fala das áreas para onde foram transportados, e pergunta a Ilhan para onde ele foi. Ele entra em pânico ao saber que foi deixado. Diz que foi enviado a um lugar sem nome. Seus pais falam sobre Mana, e reclamam que o mais novo deveria ser enviado ao outro mundo. Ilhan deixa escapar que isso destruirá o equilíbrio, mas diz que é só teoria. Yeseol pede a Ilhan para caçar monstros por riquezas, e Yong-han concorda. Ilhan confessa que não pode usar mana. Yeseol diz para ele focar nos estudos, e Yong-han culpa os genes, mas ele está feliz por ter seus pais de volta. Após o jantar, encontra sua lança no quarto. Ela deveria ter sumido quando o mundo normalizou. Ele testa e verifica as estatísticas, sem saber se 800 watts é muito ou pouco. Depois, pesquisa na internet sobre o outro mundo. Uma pessoa ganha uma classe ao chegar no nível 10 e uma segunda no nível 50. Também é possível no nível 100. De repente, ele sente falta de Lita. De repente, uma voz diz que Lita ficará feliz em ouvir isso. Ilhan fica surpreso, e alguém aparece dizendo que vai ajudar Ilhan a ganhar mana. Ilhan então descobre um pequeno anjo que se apresenta como Erta. Ilhan fica chocada ao encontrar outro anjo. Mana é difícil de gerenciar. É por isso que Deus enviou Erta para ajudar Ilhan. Ilhan afirma que ele não ajuda. Erta diz que alguém implorou a Deus por Ilhan. Ilhan percebe que foi Lita. Ele pergunta por que Lita não veio. Erta diz que os superiores estão preocupados com a proximidade de um anjo e um humano. Erta também diz que os relatórios de Lita são diferentes do que ela vê. Ilhan pode destruir um monstro fraco com seu punho. Ela lembra de Lita chorando porque Ilhan ainda estava indefeso. Erta percebe que o amor pode transformar alguém. Ela diz a Ilhan que o apoiará com mana. Afirma que sua presença fará Ilhan se acostumar com a mana. Como ele já esteve com Leda por 1000 anos, ele conseguirá mana no próximo ano. Ilhan reclama que está sendo observado por 247 e não pode vigiar seus tesouros. Erta diz que não se importa com o que um ser inferior como Ilhan faz. Ilhan grita que sente falta de Leda, mas diz para ele desistir. No dia seguinte, Ilhan vai à escola e vê soldados patrulhando. Ele assiste à aula, mas continua invisível. Erta diz que sua furtividade é superior à dos outros. Ilhan usa sua habilidade para ouvir os outros e obter informações. Ele ouve sobre a imperatriz famosa em outro mundo. Também escuta sobre masmorras. E Erta explica que são armadilhas para atrair e prender monstros. As humanos entram e saem facilmente. Ilhan sugere manter monstros presos. Porém, masmorras somem com o tempo. Além disso, há monstros muito poderosos para serem aprisionados, capazes de quebrar barreiras e criar masmorras próprias. Erta diz a Ilhan que caçar monstros treina sua mana. Agora, os monstros estão fracos, mas ficarão mais fortes com o tempo. Ilhan se preocupa por não poder vencer alguém com menos mana. Mas Erta destaca seu físico e diz que ele pode derrotar monstros até o nível 25.
Erta sente algo e diz que Ilhan pode testar agora. Nesse momento, insetos gigantes surgem lá fora. Todos entram em pânico ao ver monstros e mortes lá fora. Ilhan quebra uma perna de cadeira e a balança. Erta fica impressionada com sua habilidade, diferente do que Leda relatou. Ilhan prepara mais 3 e se pergunta se pode ocultar sua identidade. Os insetos causam caos do lado de fora, e um Ilhan mascarado surge, imediatamente matando um monstro. Ele sobe de nível e ganha pontos de estatísticas, principalmente mana. Mais insetos aparecem, e ele os elimina facilmente. Insetos voadores surgem e são completamente destruídos. Um mosquito o ataca, mas não consegue perfurar o corpo de Ilhan. Erta percebe que o corpo de Ilhan superou os limites humanos. Nesse instante, ele está cercado por insetos, mas consegue derrotá-los. Um raio surge, eliminando os monstros restantes, e um mascarado ferido aparece. Ele fica impressionado, mas Erta avisa que ainda há monstros. A mulher mascarada desintegra facilmente os insetos com seu raio, enquanto Ilhan continua a cortá-los. O exército chega, e se surpreende ao ver que os monstros estão mortos. Ilhan é encontrado desmembrando monstros para pedras de mana. Ele pega uma e percebe a multidão o observando. A Imperatriz se aproxima e pede ajuda para desmembrar monstros. Ele quer dividendos, e ela oferece 40%. A multidão a reconhece pelo relâmpago como a Imperatriz. As pessoas comentam sobre Ilhan disparar raios, usar sabre de luz e machado. Ele fica triste por ser mal interpretado. Continua o abate e dá à Imperatriz sua parte. Tenta seguir, mas soldados se aproximam ameaçadoramente. A Imperatriz os interrompe e Ilhan carrega o saque. De repente, fica invisível e as pessoas o veem como rápido, como o Usain Bolt, e ele chora por não ser notado. Erta diz para não se preocupar. À noite no parque, Ilhan verifica o saque e pergunta se podem fazer equipamentos com ele. Erta propõe chamar um especialista, mas Ilhan se declara orgulhoso como o mestre supremo. De repente, Erta se irrita com Lita. Ela menciona a Mana Craft. Ilhan se anima e, de repente, agarra Erta. Erta fica envergonhada, mas explica a arte do mana. Ilhan se empolga de novo e Erta se enfurece. Ela planeja voltar ao céu para encontrar Lita. Ela não pode contar a Ilhan que vai repreender Lita por não cuidar bem dele. Que é necessário criar o equipamento próximo à pedra de mana. Em seguida, polvilhe a pedra de mana no equipamento como sal, e você terá um equipamento poderoso. Erta diz que isso é difícil, mas Ilhan responde que só saberá tentando. Erta também explica que é possível usar equipamentos com várias habilidades e efeitos. Ilhan começou a fabricar equipamentos e fez proteções para Ele aplica a pedra de mana aterrada e imagina o equipamento desejado. Erta vê que a mana de Ilhan não basta, então ela o auxilia com sua própria mana. Ilhan consegue e adiciona uma foice à proteção do braço. O noticiário relata que o governo busca os 2 mascarados que mataram os monstros recentes. Ilhan vai à escola, mas sua mãe, Yeseol, preocupa-se com sua segurança. Mas Yeseol tem uma habilidade para monitorar o filho em casa. Ilhan se sente desconfortável e diz que vai correr se vir um monstro. A caminho da escola, Erta lembra que o governo criou uma unidade de usuários de habilidades. Mas Ilhan não se interessa, embora queira ver a Imperatriz de novo. Erta pergunta se ele gosta dela, mas Ilhan diz que não. Ilhan grita frustrado, mas ninguém percebe por sua furtividade máxima. Ilhan pensa em uma razão para Laita. Erta conclui que Ilhan perdeu interesse em mulheres humanas. Mudando de assunto, Ilhan se interessa pelo uso de mana da Imperatriz. Contudo, Erta acha Ilhan mais impressionante por processar materiais de monstros sem mana. Nesse momento, Erta nota uma matilha de lobos próxima, liderada por um lobo de alto nível. Ilhan reclama que tudo está rápido demais, e Erta percebe que algo está errado desde ontem. Ilhan se irrita com a calma dela, e Erta ameaça que não mostrará preocupações diante de um ser inferior. De repente, Ilhan sente saudades de Laita. Erta confessa que a Terra não está normal, e pede ajuda a Ilhan. Ela explica que quando Deus mandou os humanos para outro mundo, e deixou os animais na Terra, um erro desconhecido distorceu o fluxo do tempo na Terra. 10 anos no outro mundo se tornaram 1000 aqui na Terra. Mesmo com o reinício da Terra, os monstros mudaram drasticamente. Em resumo, os monstros da Terra agora são mais fortes que os de outros mundos. Os céus estão agindo para restaurar o equilíbrio. Até lá,
precisam da ajuda de Ilhan para exterminar os monstros. Ilhan saca sua lança e ataca os lobos. Eles atacam, mas Ilhan os derrota facilmente. Nesse momento, cidadãos são atacados por mais lobos. Ilhan age e destrói os lobos. A multidão o reconhece como o Sun Game Boat do incidente recente. Herta o parabeniza por ter fãs, mas ele diz que não se importa. Ele atinge o nível 10 e o sistema pede para escolher uma classe. Um lobo instrui outros a atacar Ilhan, que acha fascinante a inteligência dele. Ele mata lobos para ganhar pontos de experiência. Um lobo pega um cidadão como refém, mas Ilhan diz que isso não importa. Os espectadores observam o próximo movimento de Ilhan. Ele lança sua lança e destrói o lobo. Herta se preocupa que Ilhan tenha jogado fora sua arma, mas ele usa o punho para matar lobos e mostra seu treinamento com a rainha. O combate ao ver Ilhan, Herta sente que Leda criou um monstro, mas logo percebe que seus movimentos não foram ensinados por Lita. Ilhan elimina os lobos restantes e, de repente, uma arma é apontada para sua cabeça. Cercado pelo exército, os cidadãos os criticam. A tenente se surpreende ao ver que Ilhan já venceu os monstros. Ela se aproxima, pede desculpas e fala sobre o interesse em recrutá-lo. Bem, Ilhan já não está mais à vista deles, mesmo que ainda esteja por perto, enfrentando os monstros. A tenente o encontra, mas ele de imediato rejeita tudo o que ela tem a dizer. Ele não quer se unir a eles, pois acredita que isso trará complicações para ele. Herta sugere que ele trabalhe sozinho. Ilhan então percebe que recolher todos os cadáveres por conta própria é uma tarefa muito grande. Então ele pergunta ao exército se pode vender os materiais para eles. Concorda, mas Ilhan não quer incluir as pedras de mana. A tenente filma Ilhan massacrando os monstros e envia o vídeo para alguém. Seu superior ordena que ela leve Ilhan até eles, mesmo que isso signifique seduzi-lo. A tenente acha que isso é impossível, e Ilhan pede que eles o paguem em dinheiro. Ilhan pergunta se a pedra de mana é saborosa, mas Herta o adverte fortemente para não comê-la. Ilhan então recebe dinheiro, e a tenente tenta seduzi-lo, mas Ilhan a ignora. Ele os distrai com um dispositivo e some da vista deles. Ilhan se afasta. Ilhan verifica as classes. Ele pode escolher Herta, que sugere ser um Lancer ou Grappler por causa das habilidades de Ilhan. Ilhan acha que Lancer é bom, pois gosta de usar e criar armas. De repente, surge uma nova opção, e Ilhan exclama que é o Blurred Lancer. Herta diz que é uma classe única, e ele deve escolhê-la. Ilhan o escolhe, e seu ataque aumenta no modo furtivo. Mas Ilhan notou algo. Blood e Blurred são iguais em coreano. Herta também percebeu. Nesse momento, o corpo e as estatísticas de Ilhan mudaram, exceto seu título. Com furtividade passiva, uma pessoa de primeira classe demora para subir de nível. Mas Ilhan não é normal. Ele corre para caçar monstros como o Procurador do Céu e se pergunta se a Imperatriz é um deles. Só diz a Ilhan para trabalhar mais e conseguir recompensas melhores que os outros representantes. Nesse momento, ele vê um enorme urso marrom e pega sua lança. Ele enfrenta o urso. Ilhan coloca sua máscara e ativa sua furtividade. Ele salta sobre o urso e ataca sua cabeça. Mas um único ataque não bastou para derrotar o urso. Ele então ordena ao exército e aos cidadãos que fujam. O urso se distrai com as pessoas em fuga. Ilhan avança para atacar o urso novamente. O urso revida e atinge Ilhan. Herta sugere que ele use sua furtividade. Ilhan se questiona sobre a eficácia de sua arma. Seu corpo é o mesmo que ele moldou nos últimos 1000 anos. Ele recorda o elogio de Leda por cortar um fio de cabelo dela durante um ataque. Ele foca em um ponto e golpeia a cabeça do urso. O urso para e Ilhan consegue derrubar. A habilidade Gigantify do urso é desativada e Ilhan começa a esquartejá-lo. Um carro chega e Herta vê que são usuários de habilidades. Eles ficam surpresos ao ver o monstro derrotado. Reconhecem Ilhan pelo apelido. Um duvida que Ilhan matou o monstro sozinho, mas os outros ficam impressionados. Ilhan odeia conversa fiada e ignora. Yu-jun tenta cumprimentá-lo, mas ele afirma ser mais forte que todos, até Ilhan. Ilhan o repreende por parecer um rival, e diz que Yu-jun deve focar em ser sua melhor versão. Mas, isso fica em seus pensamentos. Depois, um soldado se aproxima e discute algo. Ilhan é aconselhado a baixar um aplicativo que mostra onde estão os monstros. Ao aparecer, ele sai, e outro soldado pergunta se não há problema em não recrutar Ilhan.
O tenente diz que é melhor não pressionar ou irritar Ilhan. Enquanto isso, Erta elogia a astúcia do tenente. Ela acredita que Ilhan os destruirá se for pressionado. O tenente entendeu o que era melhor fazer. Nesse momento, monstros aparecem. Ilhan se move e destrói 3 monstros próximos, mas só ganha um nível. Erta diz que sua classe única precisa de mais experiência. Ilhan tem muito dinheiro agora e quer comprar uma propriedade. Erta se oferece para apagar as memórias dos oficiais e Ilhan agradece. No dia seguinte, um sistema anuncia que os humanos podem voltar ao outro mundo para compensação pelo erro da Terra. Ilhan está descontente por ficar sozinho novamente. Erta explica que é uma forma mais segura dos outros ganharem experiência. Ilhan fica furioso por ser deixado de fora de novo. Ele está deprimido por não poder ir para o outro mundo como os outros. Erta diz que isso será possível se ele se tornar maior. Ele poderá ir para o outro mundo e os céus. Ilhan percebe que pode ver Leda novamente. Erta percebe que está sendo mensageira do amor deles e se sente amargurada. Ela diz a Ilhan para se fortalecer, mas pode levar milênios. Ele sai do quarto e a família ouve que a lei marcial foi declarada na Coreia. Nesse momento, Ilhan sugere que seus pais vão para outro mundo. Seu pai, Yong-han, diz que é inútil porque não pode ficar mais forte lá, apesar de tentar. Ilhan diz que os monstros estão ficando mais fortes na Terra e que o outro mundo é mais seguro. Yong-han concorda e deseja que Ilhan fique mais forte. Ele se teletransporta. Ilhan começa a comer e Yeseol diz que sabe que Ilhan é a pessoa mascarada. Ilhan pergunta como ela sabe, e Yeseol diz que apenas sabia. Ilhan se surpreende com a habilidade da mãe. Ela avisa Ilhan para ter cuidado não com monstros, mas com humanos. Também deixou a louça para Ilhan. Erta vai se reportar aos céus. Depois, Ilhan vai ao armazenamento que comprou para ser sua oficina. Ele verifica os materiais e percebe que levará tempo para processar. Erta chega dizendo que será mais fácil com magia. Ilhan se vira surpreso ao ver Erta em tamanho humano. Ela pede sua mão para dar recompensas. Um sistema aparece, anunciando que ele é o mais bem-sucedido entre os agentes da UM. Ilhan ganha a chama eterna. Erta diz para ele olhar a fornalha. A chama eterna queima sempre, e é uma chama preciosa dos céus. Ilhan fica feliz em receber. Erta diz que pediu isso a Leda. Ilhan fica contente, enquanto Erta amaldiçoa o casal à distância. Ilhan recebe uma missão. Sem poder ir ao outro mundo, deve criar masmorras na Terra. Ele não entende por que foi escolhido. Depois, percebe que está sendo usado. Ele reclama furioso. Erta explica que os monstros da Terra ficaram resistentes ao poder de Deus. É a única pessoa na Terra capaz de construir uma masmorra. Ele fica surpreso com os elogios de Erta e a acha suspeita. Erta garante que haverá recompensas. Ela explica que eles ficarão sem saída e a humanidade sofrerá. Erta traz materiais para Ilhan usar. Ele também recebe ferramentas e fica contente. Contudo, Erta o lembra que as ferramentas são apenas emprestadas. Ilhan agora se pergunta como ele pode fazer masmorras. Erta traz uma planta. Ilhan precisa criar uma ferramenta mágica que atraia os monstros e os transforme para cercar a área e se tornar uma masmorra. Ilhan sabe que essa tarefa será difícil, mas está animado com as recompensas que receberá. Erta garante a Ilhan que ele receberá as melhores recompensas. Ilhan então começa a criar, e Erta espera não ter cometido nenhum erro. Ela se pergunta o que ocorrerá se Ilhan escolher ser ferreiro em vez de lanceiro. Ilhan poderia criar armas que desafiassem o poder divino. Ilhan fez a forma básica e espera não errar na próxima etapa. Ele começa com total concentração, e Erta percebe que era assim que Lita se sentia com Ilhan nos últimos milênios. Ela sorri para Ilhan, mas pensa que não há nada demais nisso. Neste momento, Ilhan diz que agora está completo. Erta se surpreende. Ilhan atinge o nível máximo de ferraria, ganhando o título de criador de lendas. Ilhan fica furioso por ser deixado de fora novamente. Ele se sente deprimido por não poder ir para o outro mundo como os outros. Erta diz que isso será possível se ele se tornar um ser maior. Ele poderá ir para o outro mundo e os céus. Ilhan percebe que pode ver Lita novamente. Percebe que agora é a mensageira do amor deles. De repente, ela sente uma amargura profunda. Ela diz a Ilhan que ele precisa ficar mais forte, mas que isso pode demorar 1000 anos. Ele sai,
e a família ouve rumores sobre a lei marcial na Coreia. Ilhan sugere que os pais considerem a possibilidade de ir para outro mundo. Yong-han responde que seria inútil, pois não ficaria mais forte lá. Apesar dos esforços, Ilhan diz que os monstros estão mais fortes na Terra e que o outro mundo é mais seguro. Yong-han concorda e quer que Ilhan fique mais forte. Ele se teletransporta. Ilhan começa a comer, e Yeseol diz que sabe que Ilhan é a pessoa mascarada. Ilhan pergunta como ela sabe, e Yeseol responde que simplesmente sabia. Ilhan se surpreende com a habilidade da mãe. Ela então avisa Ilhan para ter cuidado, não com os monstros, mas com os humanos. Ela ainda deixou os pratos para Ilhan lavar. Erta também sai para se reportar aos céus. Mais tarde, Ilhan vai até uma unidade de armazenamento que comprou recentemente para usar como sua oficina. Ele verifica seus materiais atuais e percebe que levará muito tempo para processá-los. Erta chega e comenta que será mais fácil com magia. Ilhan se vira e fica surpreso ao ver Erta em tamanho humano. Ela então estende a mão e pede a dele para lhe dar recompensas. Um sistema surge e anuncia que ele é o agente Mong mais bem-sucedido. Ilhan obtém a chama eterna. Erta pede para ele olhar sua fornalha. A chama eterna sempre queima, e é uma chama celestial preciosa. Ilhan fica feliz em recebê-la. Erta diz que foi o que ela pediu a Lita. Ilhan está contente, enquanto Erta amaldiçoa o casal de longe. Ilhan também recebe uma missão, já que não pôde ir para outro mundo. Encarregado de criar masmorras na Terra. Ele fica confuso sobre por que foi escolhido para essa tarefa. Então, percebe que está sendo manipulado para os propósitos deles. Ele explode em reclamações. Erta explica que os monstros da Terra, de alguma forma, se tornaram resistentes ao poder de Deus. Ilhan é a única pessoa na Terra capaz de construir uma masmorra. Ilhan fica chocado com o elogio de Erta, e a considera suspeita. Erta promete que haverá recompensas para ele. Explica ainda que eles não terão para onde ir, e que a humanidade sofrerá bastante com isso. Erta traz os materiais que Ilhan pode usar. Ilhan também recebe algumas ferramentas. Ele fica muito feliz em recebê-las. Mas Erta o corrige, dizendo que estão apenas emprestando as ferramentas. Ilhan agora se pergunta como ele pode fazer masmorras. Erta traz um projeto importante que Ilhan precisa para criar uma ferramenta mágica, que atraia os monstros e os transforme para cercar a área, e assim se tornar uma masmorra. Complicada, mas está empolgado com as recompensas que ganhará. Erta assegura a Ilhan que ele terá as melhores recompensas. Ilhan então começa a criar, e Erta torce para não ter cometido um erro. Ela se pergunta o que acontecerá se Ilhan decidir ser ferreiro em vez de lanceiro. Talvez Ilhan consiga forjar armas que desafiem o poder dos deuses. Ilhan criou a forma básica e espera não errar na próxima fase. Ele se concentra totalmente, e Erta percebe que Lita se sentiu assim com Ilhan por milênios. Ela sorri para Ilhan, mas pensa que não é nada demais. Ilhan diz que o trabalho está completo. Erta se surpreende. Ilhan atinge o nível máximo de ferraria e recebe o título de Criador de Lendas. Erta se surpreende que Ilhan já terminou sua tarefa. Ela nem notou que 5 horas se passaram. Ilhan joga para ela e Erta vê que a masmorra básica está pronta. Ela se surpreende com um humano criando-a perfeitamente. Ela o elogia e chamará seus colegas anjos para a Manacraft. Mas Leda não está entre eles. Leda chama 3 anjos. Ilhan não acredita que vê essas belas entidades. Erta diz a Ilhan para se concentrar na vontade de completar a masmorra. Os anjos tocam Ilhan, e eles começam a compartilhar mana. Ilhan está surpreso com a pressão intensa. Ele se concentra em criar a masmorra. O anjo de cabelos brancos fica surpreso que um humano possa enfrentá-los. O anjo de cabelo preto diz que seu orgulho está ferido ao ver Ilhan se sair bem. O anjo de cabelo verde acha Ilhan interessante. Uma luz brilhante surge, e a masmorra está completa. Os anjos ficam surpresos que Ilhan conseguiu na primeira tentativa. A masmorra tem opções alfa e beta. Ilhan está confuso, e Erta explica que são opções extras que surgem aleatoriamente. É raro vê-las na primeira tentativa. Os anjos elogiam Ilhan. Ele então se junta a eles para montar a masmorra. Eles vão até a montanha próxima e Erta lança o núcleo da masmorra. Ilhan se confunde ao ver que ele desapareceu. Nesse instante, o chão tremeu e os monstros próximos se moveram na mesma direção. Ilhan sente pena dos monstros que marcham para a destruição. Deus deixou a Terra em paz por milênios. Felizmente, Leda estava com Ilhan. Ilhan quer se fortalecer para sua liberdade. No dia seguinte, relatam que masmorras surgiram em várias partes do mundo, atraindo monstros. Ilhan se pergunta sobre seus pais. Erta elogia o esforço de Ilhan. Ilhan diz que precisa fazer mais e se questiona por que os anjos já voltaram.
Erta diz que os anjos precisam recarregar sua mana. Ilhan menciona que existem outros anjos como Laeta. Erta responde que Laeta está ocupada trabalhando por causa de Ilhan e que não poderá vê-lo agora. Mais tarde, Ilhan retorna à sua oficina e Erta nota os materiais que ele possui. Ela se oferece para recompensar Ilhan por seu esforço. Ela secou e esterilizou os couros do monstro rapidamente. Está contente porque agora pode fazer botas e luvas. Após algum tempo, ele conseguiu criar um conjunto de luvas e botas de couro. A próxima tarefa é uma armadura feita de couro cru. Erta sorri ao ver Ilhan se divertindo com a confecção. Um dia se passou e Ilhan conseguiu criar a armadura de urso. No entanto, Ilhan a fortalece ainda mais usando os ossos do monstro, obtendo uma armadura de qualidade superior. Há até uma função adicional que faz com que os espinhos saiam como um porco-espinho. Erta lembra da lâmina de louva-a-Deus escondida e pergunta por que Ilhan faz isso. Ilhan diz que é o sonho de todo homem. Erta o chama de tolo. Eles veem ossos de monstros e Ilhan faz uma faca de açougueiro. Ele até usa um crânio para criar uma máscara. Ilhan equipa tudo e Erta se choca ao ver que a máscara enfraquece a presença de Ilhan. Então, ouvem uma forte explosão. Um monstro surgiu. E Erta não acredita que ele ainda não foi aprisionado na masmorra. Ilhan espera que não seja mais forte que o urso marrom, ou terá que forjar uma nova armadura. Ele pega sua lança e a repara. De repente, ela ganha mais poder de ataque após o concerto, e Ilhan pede para ficar com as ferramentas celestiais, mas Erta recusa. Ilhan e Erta chegam e encontram um enorme leopardo. Os militares não conseguem enfrentar o monstro. Ilhan vê os despertados, mas estão fracos e outros em outro mundo. Ilhan coloca sua máscara e avança. Erta avisa que o leopardo é mais forte que o urso. Um tanque dispara no leopardo, mas é inútil. O leopardo se enfurece, agarra o tanque e tenta comê-lo. Ilhan surge e ataca o olho do leopardo. Ele conseguiu um golpe crítico. As pessoas o reconhecem e ficam felizes por ele não ter morrido. O leopardo joga o tanque longe e Ilhan o segue. Ele corta o tanque e salva os 2 soldados dentro dele. No chão, os soldados dizem a Ilhan que agora são seus fãs. Ilhan percebe algo e diz aos 2 para fugirem quando o leopardo aparece diante deles. Erta alerta Ilhan que o leopardo percebeu. Ilhan diz para não se preocupar. Os militares e outros despertos focam seus ataques no leopardo distraído. Nesse instante, um raio atinge o olho ferido do leopardo. Um helicóptero chega e uma mulher bela aparece. Eles mal acreditam que a imperatriz sempre foi tão bela. O leopardo ataca Ilhan, mas ele se esquiva pulando. O leopardo aproveita a oportunidade para atacar Ilhan enquanto ele está no ar. Os espectadores estão preocupados com a possibilidade de que ele possa morrer. No entanto, eles veem Ilhan enrolado como um porco-espinho. Ilhan se sente orgulhoso, mas Erta diz a ele que está horrível. Ela então usa Lita como base, e Ilhan não quer mostrá-la a Lita. O monstro se agita e avança em direção a um prédio para dar uma cabeçada. No entanto, Ilhan conseguiu sair a tempo. Ilhan pisa no leopardo com suas botas de espinhos, causando um acerto crítico com sua lança. Ele continua acertando criticamente, e os outros atacam as pernas do leopardo. Erta pede para apressar o assassinato, pois o leopardo está evoluindo. 3 tentáculos surgem do olho ferido, e Erta diz que ele está mutando. Então, um raio surge, e Ilhan vê a imperatriz. Corta os tentáculos, mas eles se regeneram. A Empress propõe dar um buff em Ilhan. Ele aceita e ela salta do helicóptero. Ilhan se surpreende quando ela pousa na frente dele. Ela diz que sua vida está nas mãos de Ilhan e começa a fortalecê-lo. As estatísticas de Ilhan sobem, e ele ganha um bônus de raio. Erta se surpreende com as habilidades da Imperatriz. Ilhan não está animado e ataca o leopardo. A Imperatriz sugere matá-lo rapidamente, ou os militares dispararão mísseis. Ilhan concorda porque sua oficina está perto. Ele dá um golpe crítico e rápido. O leopardo é destruído. Ilhan ganha pontos de experiência e sobe de nível. Erta elogia o aliviado Ilhan. A Imperatriz pergunta se ele está morto, e Ilhan pergunta se ela não ganhou pontos de experiência. Mas ela não está na festa com ele. Ilhan não conhecia esse sistema. Erta diz que uma pessoa solitária não deve saber de festas. O bônus passa e o leopardo cai. Erta elogia Ilhan, e os espectadores também. Mas Erta percebe como Ilhan está infeliz. Ele diz que o couro está inutilizável. Depois, Ilhan se oferece para desmontar a carcaça e pergunta à Imperatriz como dividi-la. Então, ela sugere dividir, e o humor de Ilhan melhora.
Ele pega uma pedra de mana da carcaça. A Imperatriz concorda que isso basta como dividendo. Os outros reclamam, e Erta se sente tola por achar que eles são como Ilhan. Ilhan lembra das palavras da mãe sobre resolver com os punhos. Ele oferece a pedra de mana se o vencerem. Os outros recuam e dizem para Ilhan ficar com a pedra. A Imperatriz solicita o desmantelamento de seu dividendo e dá uma parte a Ilhan como pagamento. Mais tarde, ela requisita um carro para transportar os materiais, e Ilhan percebe sua riqueza. Outros também pedem ajuda a Ilhan, mas ele se irrita, levando-os a desistir. Ele se oferece para ajudar, mas exige um pagamento alto. Eles reclamam, mas aceitam as condições. Depois, todos discutem pelo saque, e Ilhan tenta partir. A Imperatriz o elogia por sua furtividade e quer formar um grupo, mas Ilhan recusa. Ela diz que ficará na Terra, pois não está fraca para voltar e treinar para o outro mundo. Dá seu cartão e vai. Ilhan descobre que ela é Kang Mihai, e gosta que ela não insiste. Ilhan e Erta saem quando algo se move na carcaça do leopardo. Depois, Ilhan cria mais armadilhas de destruição, e Erta sente uma classe terciária na Terra. Ela se pergunta o que ocorre, e Ilhan sugere perguntar a Deus. Ela reclama do relaxamento de Ilhan, enquanto a Terra está em perigo. A evolução dos monstros é mais rápida que o esperado e a balança se inclina. Ilhan diz que se preocupar não muda nada. Ele se pergunta como os outros países estão lidando. Erta diz que apenas na Coreia os monstros evoluem mais rápido. Ilhan conclui que são as armadilhas. Erta se surpreende e concorda que pode ser o gatilho. Ela explica que, em outros mundos, monstros evoluem nas masmorras por cruzamentos. Fora da masmorra, evoluem comendo humanos, enquanto os presos não crescem. Percebe como é habilidoso em criar armadilhas e decide fazer mais rapidamente. Erta comenta que Ilhan gosta de criar e ele quer ganhar mais experiência. Ela se lembra que Ilhan viveu sozinho por 1000 anos e busca novas experiências. Ela percebe que está sentindo empatia por ele, mas não odeia isso. Então, ela diz a Ilhan para se fortalecer e adquirir mais experiência. E diz que ficará mais forte. Naquela noite, os anjos retornaram para completar mais armadilhas e depois saíram para criar masmorras. Ilhan espera que as armadilhas ajudem, e Erta diz para ele não se preocupar tanto. Ilhan agradece a ela, e Erta fica curiosa. Ilhan então volta a dormir. Naquela noite, Ilhan percebe algo. Ele pergunta a Erta se ele ficou maior. Erta responde que é normal, pois ele subiu de nível. Ele diz que ficou mais bonito, e Erta fala que o rosto dele não importa. Ilhan se flexiona, e Erta fica furiosa por ele bloquear a TV. Ela o afasta e olha de novo. Diz que Ilhan não compete com seres superiores. Sussurra que a grandeza dele está dentro. Percebe que elogia a personalidade dele. Lita surge em sua mente, concordando que Ilhan é incrível. Erta grita enquanto Ilhan descobre que sua habilidade de descanso está no nível máximo. Erta, surpresa, diz que é uma habilidade de nível SSS, e pergunta como ele conseguiu. Ilhan diz que pesquisou sobre dormir bem no último milênio. Erta não acredita, e fica invejosa e espantada, dizendo que é só para descansar bem. Ilhan percebe que há algo mais nisso. Erta coloca os óculos e explica a evolução das habilidades. É uma conquista que abre novos caminhos. Em termos simples, você se torna superpoderoso após evoluir a habilidade. Ilhan tem Taijutsu. Descanso e Stealth prontos para evoluir. Será difícil para Ilhan evoluir Taijutsu e Spear devido aos requisitos difíceis. Erta então pede a Ilhan para verificar a habilidade de descanso. Ele vê os requisitos para evoluir e reclama da dificuldade. Mas Erta diz que, por enquanto, são os mais fáceis. Ela pede para ele checar as artes de lança e Ilhan fica sem palavras. Ilhan se irrita e volta para a cama. Erta se preocupa com a lentidão do nivelamento de Ilhan e ele ainda não tem mana. Mesmo com suas artes marciais poderosas, outros humanos o superarão. Se ele dominar mana, ele poderá governar os registros Akashic. Erta se pergunta que revolução Ilhan causará ao se fortalecer. Ela pausa e decide parar de pensar nisso agora, ou logo será perigoso. Mais tarde, Ilhan pergunta sobre os requisitos. Erta diz que esses monstros aparecerão na Terra quando a mana for ativada. O noticiário informa que o corpo do leopardo sumiu junto com as pessoas que dividiam o saco. Uma masmorra pode tê-los engolido.
Mas Ilhan sabe que há outro monstro. Erta tem quase certeza de que o leopardo estava morto. Ela diz que há uma chance mínima de que estivesse grávido. Ilhan olhou rapidamente para a figura na tela. Ele se arrepende de não ter finalizado o abate. Mas Erta diz que a culpa foi dos gananciosos. Ela não esperava que Ilhan fosse afetado. Ela ainda não consegue entendê-lo. Eles então percebem por que o leopardo ficou furioso ao esconder seu filhote. Erta também se sente culpada por não considerar as possibilidades. Especialmente porque o filhote tem uma habilidade de furtividade. Ninguém notou que ele estava escondido. As pessoas passaram muito tempo discutindo enquanto o filhote nascia, e depois atacaram quem estava por perto. Ilhan se preocupa, e Erta confirma que pode ser o monstro de classe terciária que ela sentiu antes. Ilhan desliga a TV e se prepara. Ele não quer perder para outro usuário furtivo. Erta diz que não dá para ser bom em todas as estatísticas. Então, o monstro pode ter defesa ou força fraca. Ilhan lembra de ter recebido ajuda, e pensa em ligar para alguém. Erta o impede para manter sua identidade em segredo. Depois, Ilhan usa um telefone público, e liga para Kang Mi-rai. Ele fica sem jeito ao se apresentar com seu apelido. Ele conta a ela que é um monstro forte e furtivo. Mi-rai concorda que é uma situação perigosa. A ligação termina, e Ilhan fica impressionado com a rapidez de Mi-rai. Sua conexão com militares e governo é impressionante. Ilhan se prepara para a missão. Depois, ele prepara os materiais do monstro leopardo. Erta se pergunta o que Ilhan fará como Basta. Ilhan diz para observar, mas Erta, furiosa, continua puxando o cabelo de Ilhan. Ilhan afirma que fará postes com os ossos do leopardo. Ilhan criou postes enormes. Erta achou que Ilhan faria um colar para um gigante. Mas Ilhan, satisfeito, diz que ela não sabe de nada. Erta fica furiosa. Ela pensou que Ilhan fazia lanças. Mas é um arpão. Ilhan diz que um arpão puxa a presa após atingir. Ele penetra bem e é difícil de remover. Ilhan faz uma corda com couro de leopardo. Erta pergunta se ele usa mana para ser rápido. Ilhan responde que, se tivesse mana, não faria armas, apenas espancaria o monstro. Ele termina tudo, e Erta acha cruel usar a mãe para matar o filhote de... Ele começa a mana craft, e Erta acha um desperdício usar pedras. Ilhan diz que é para sua sobrevivência. Ele usa mana craft, e termina com os arpões do caçador. Erta fica chocada com a velocidade da mana craft de Ilhan. Ela tem mais opções. Tinha alto poder de ataque e aumento nos acertos críticos. A cabeça de Erta dói ao ver o impossível. Mais tarde, Ilhan contata Mi-rai e lembra para não ser precipitada. Mi-rai pergunta por que ele ainda está lá, e Ilhan diz que o monstro quer vingar a morte da mãe. Mi-rai pergunta sobre os planos de Ilhan. Ele impedirá o monstro de usar suas habilidades furtivas. Mi-rai deseja sorte. Ilhan e Erta vão até a área, e Ilhan ri. Sentindo que o monstro confia nas suas habilidades furtivas, ele se posiciona nos postes e faz barulho de propósito, mas o leopardo ainda não ataca. Erta diz que a furtividade de Ilhan supera a do leopardo. Ela até esconde suas armadilhas. Erta elogia Ilhan por ser uma boa assassina. Nesse momento, Ilhan nota algo. O leopardo surge enquanto ele está furtivo. Ilhan se prepara para agir. O leopardo rosna enquanto anda. Ilhan percebe que ganhou 20% de bônus de dano por atacar furtivamente com uma lança. Lança o arpão no leopardo com toda a força. O leopardo é atingido e ruge de dor. Ilhan não acredita que ele seja um monstro de classe terciária, mesmo sendo metade do tamanho da mãe. Ele tinha o bônus, mas o arpão só penetrou até a metade. Erta diz que o leopardo tem menos resistência e defesa por ser especializado em furtividade. O leopardo agora percebe Ilhan e o ataca. Ilhan recua rápido para se esquivar. O leopardo percebe que não pode se mover mais, por causa do arpão e da vara. A corda é forte. Ilhan pega outro arpão e o lança no leopardo, acertando criticamente. O leopardo revida e quebra as proteções do braço de Ilhan. Ele se afasta e chora ao ver o equipamento quebrado, mas logo se recupera, percebendo que pode consertar depois. Erta fica irritada que uma proteção de braço feia ajudou. O leopardo ataca novamente, mas Ilhan consegue se esquivar mais uma vez. Ilhan percebe que isso foi uma habilidade, e fica bastante surpresa. Ela então prepara outro conjunto de lanças e arpões. O leopardo tenta fugir, mas os arpões estão firmemente alojados em seu corpo. Ele percebe que puxar os arpões não é eficaz, então começa a cortar as cordas. Erta diz a Ilhan para usar os arpões restantes para garantir que ele não consiga fugir. Ilhan pensava que os monstros eram apenas feras muito fortes, mas parece que ela encontrará mais monstros. No futuro,
Isso desafia a lógica e o senso comum. Ilhan desvia de um ataque de longo alcance e lança outro arpão. A pata do leopardo é imobilizada, impedindo-o de atacar à distância. Erta elogia o arremesso de Ilhan. Ilhan pede a Erta para chamá-lo de Ishmael, personagem de Moby Dick. Erta avisa para ele não baixar a guarda. Então, a voz de Mireille ecoa, perguntando se aquele é o monstro-alvo a ser derrotado. Ela chega em um carro militar e rapidamente usa sua magia de raio. O leopardo é atingido e fica paralisado. Mira sai do carro e pergunta a Ilhan como ele conseguiu capturar o monstro. Ilhan também comenta que essa não é uma pergunta que uma pessoa que acabou de soltar um raio possa fazer. Ele percebe que Mirai não é uma caçadora normal. O último ataque mostra que ela é uma caçadora de primeira classe. No entanto, o leopardo se recupera. Os dois caçadores se preparam para outra rodada. Ilhan coloca mais uma vara e se prepara para lançar o arpão. O leopardo tenta se mover, mas Ilhan lança o arpão na outra pata dianteira. Ele ruge de dor, e Ilhan diz a Mirai para atacar quando puder. Mirai pode usar uma poderosa magia de iluminação, mas precisa de 2 minutos para dispará-la. Ilhan então aguarda pacientemente que Mirai lhe informe o momento exato em que ela iniciará o ataque. O leopardo continua a tentar se libertar das restrições, e Erta percebe que ele ainda possui mana. Ele fixa seus olhos em Ilhan, e Ilhan entende que o leopardo está completamente determinado a matá-lo. Ilhan já havia encontrado esse tipo de olhar antes, quando estava caçando animais selvagens. Esse olhar demonstra seu intenso desejo de sobreviver. O monstro é atingido mais uma vez e reage com sua habilidade de fúria prolongada. E erra, mas Ilhan percebe que o ataque está mais forte. Erta menciona que é a mineralização do buff de sangramento. Mirai dispara um ataque de raio, mas não acerta o leopardo. O leopardo ataca Mirai e seu motorista, mas eles se esquivam. Será desafiador para ela atacar o leopardo assim. O leopardo ruge alto enquanto tenta se livrar dos arpões. Ilhan admira sua determinação, a ponto de o leopardo não se importar em perder suas pernas. Ilhan percebe que precisam do ataque de Mirai. Ele salta para o teto do carro e pede um ataque mais forte. O motorista pega uma arma, mas Mirai duvida se será suficiente. Ilhan diz que não é hora de hesitar. Mirai pergunta se Ilhan sabe usar a arma, e ele afirma que consegue manusear a maioria das armas terrestres. Ilhan sai com a arma em mãos, e Mirai vê que ele falava a verdade. Sabe que Ilhan hesitou antes, pois o couro do leopardo acabaria ficando bagunçado. Ilhan não tem outra escolha agora, já que tanto as artes marciais quanto as lanças não são mais eficazes contra o leopardo. Nesse exato momento, o leopardo consegue puxar uma vara que estava presa em seu pé. Ilhan fica surpreso com a resistência das cordas. Mirai observa toda a cena enquanto espera pacientemente por mais 1 minuto. Logo, o leopardo também arrancará os outros postes. Ilhan atira e acerta o olho do leopardo. O leopardo sangra enquanto Ilhan ganha habilidades de tiro máximas. Ele atira de novo, e Mirai não acredita que um rifle cause tanto dano. Erta também sabe que um rifle não afeta um monstro de classe T. No entanto, a habilidade de Ilhan tornou a arma poderosa. Ilhan continua atirando e pede a magia de Mirai. Mirai precisa de alguns segundos e começa a contagem. Ilhan solta o rifle e pega um arpão. O leopardo sai de suas restrições e tenta atacar Ilhan. Mirai termina de contar e solta uma magia de raio mais forte. A magia de relâmpago atinge o leopardo e Mirai sente a reação de usar uma magia mais forte quando achava que ela funcionava bem. Ilhan percebeu que ainda não havia terminado. O leopardo usa sua habilidade furtiva e desaparece da vista de Mirai. No entanto, a furtividade do leopardo não funciona contra o rei furtivo Ilhan. Ilhan pula no leopardo e apunhala seu olho ferido com um arpão. O monstro cai, tremendo de dor. Mirai se surpreende que Ilhan veja através da furtividade. Ilhan pega cordas e amarra o leopardo. Ele maximizou uma de suas habilidades de novo. Erta se pergunta por que ele não o matou ainda. Ilhan precisa fazer algo antes. E chega e fica surpresa com a aparição repentina de Ilhan. Ele pede para formar um grupo, para que possam compartilhar os pontos de experiência do leopardo. Aflita, Mirai concorda, e forma um grupo com Ilhan. O sistema confirma a formação do grupo, e Ilhan fica animado. Ele vê novas janelas que permitem verificar o status dos outros membros do grupo. Mirai fica confusa, e se surpreende com o fato de Ilhan estar agindo como se fosse a primeira vez que forma um grupo. Ilhan fica nervoso e inventa uma desculpa. Erta suspira. Ilhan se aproxima do leopardo moribundo, se despede e o mata. Ele ganha quase 3 milhões de pontos de experiência e atinge o nível 36. Erta comenta sobre o grande salto de nível. Ilhan sente náuseas com o aumento repentino dos pontos.
Ele vê Mihai, que também parece enjoada. Erta diz que ele deveria ter ganho mais, mas há penalidades por causa do título de Ilhan. A dor de cabeça de Ilhan diminui, e ele se aproxima com respeito da carcaça do leopardo. Ele pede desculpas pelo dano no couro. Erta fica surpresa, e Ilhan diz que a armadura de um monstro de classe terciária é um item excelente. Mesmo assim, ele continua a esquartejar o monstro. Então, ele encontra uma pedra de mana na cabeça. Erta comenta como Ilhan tem sorte de conseguir pedras de mana da mãe e do filhote de leopardo. Pedra de mana é do tamanho do punho de Ilhan. Ilhan lembra que a pedra de mana de um monstro de classe terciária é necessária para evoluir a habilidade de descanso. Porém, ele não derrotou o monstro sozinho. Mihai diz que ganhou 1,5 milhão de pontos de experiência. Os pontos são dados conforme a contribuição dos caçadores na derrota do monstro. Ilhan comenta sobre a ajuda de Mirai. Fica feliz e pergunta o nome dele. Caso contrário, continuará a chamá-lo pelo apelido constrangedor. Ilhan imediatamente lhe diz seu nome. Mirai sorri e diz a ele para ficar com a pedra de mana, e que só ficará com metade do cadáver se Ilhan o esquartejar. Ilhan pergunta se está tudo bem. Mihai então diz a Ilhan que o trabalho mais importante na Terra agora é o de açougueiro artesão. Não faz sentido matar um monstro se você não puder processar sua carcaça. Mihai reconhece as habilidades de abate de Ilhan. Na invasão de monstros, Ilhan abateu o monstro enquanto Mira pedia reforços. Erta percebe que Mihai tem contatos e sugere que Ilhan mantenha boas relações com ela. No entanto, é difícil para Ilhan se aproximar de alguém, o que é doloroso para ela. Mais tarde, Ilhan termina de esquartejar o monstro, e Mihai ordena que transportem os materiais. Mihai agradece a Ilhan por eliminar o monstro antes de mais danos. Ilhan agradece a Mihai pela ajuda. Mihai retira a sugestão de formar um grupo. Ilhan fica com o coração partido. O introvertido começa a pensar demais nas falhas que pode ter cometido. Mihai suspira e diz que está falhando em muitos aspectos. A diferença de força é grande. Ilhan suspira aliviado. Mihai promete que, em breve, ficará mais forte e pedirá a Ilhan para ser sua parceira. Ilhan quer pensar nisso quando chegar a hora. Mihai acha Ilhan lógico e agradece novamente. A festa deles se dissolve, e Ilhan tem sentimentos mistos. Mihai é chamada para sair com seus homens. Então, ela lembra de algo. Mihai pede o número de telefone de Ilhan, mas ele hesita. Mihai sorri e promete não contar a ninguém sobre sua identidade ou telefone. O homem mascarado está atordoado demais para falar. Ilhan se pergunta se pode confiar em Mihai. Lembrando o que aconteceu hoje, Ilhan decide. Ilhan concorda em dar suas informações de contato. Ele digita feliz seu número no telefone de Mirai. Mirai agradece novamente ao sair. Ilhan não acredita que uma mulher pediu seu número primeiro. Acha Ilhan patético. Ilhan se ofende e discutem. Ilhan não acredita que conseguiu um monstro de classe terciária assim. Ele sorri ameaçadoramente. O problema agora é o sangue do Troll, que ainda não está na Terra. Ele lamenta não poder ir ao outro mundo. Erta diz que a concentração de mana na Terra está aumentando. Os Trolls aparecerão em breve. Ilhan se pergunta se o sangue de Troll tem habilidades de cura, pois está relacionado à habilidade de descanso. Erta confirma, mas Ilhan precisa de resistência a veneno para usá-lo. O próximo requisito é difícil. Ilhan deve matar um monstro adormecido de segunda classe com um golpe. Ele precisa fortalecer sua arma. Pede materiais a Erta, mas ela recusa. Erta, furiosa, diz que já forneceu as ferramentas. Ele percebe que pode usar os arpões. Enquanto se pergunta sobre os músculos e tendões, a chama eterna surpreende e os consome. Os tendões mudam de forma, e Ilhan fica animado. Ele interrompe a chama e retira o tendão. Fica animado com o material, chamando-o de elástico do gigante. Erta se pergunta como Ilhan usará. Ele é elástico, durável, resistente ao fogo, choque e água. Ele quer fazer um bunker com isso. Ilhan descreve sua aparência e funcionamento para Erta. Seu ataque será poderoso e feroz. Ele intensifica a chama eterna. Ilhan ri ameaçadoramente após achar nova energia. A cabeça de Erta dói ao ver o maníaco atrás dela. Ela mal acredita nas ideias de Ilhan e se anima com seus futuros projetos. Ilhan começa a esboçar sua nova arma. Usará os dentes de leopardo como balas. Quer fortalecer com a pedra de mana, mas Erda acha que já é forte o bastante.
Ilian talvez precise dela para enfrentar outro monstro de classe terciária no futuro. Ilian se preocupa. Ele promete achar uma pedra de mana para o bunker de pilha. Conclui o bunker de pilha imediatamente. Testa logo, mas o elástico é mais resistente do que pensava. Liga para sua mãe enquanto puxa o elástico. Levou 2 segundos a mais do que esperava para colocá-lo no primeiro nível. Ele percebeu que é difícil usá-lo em cenário real. Então, precisa chamar seus ancestrais na próxima vez. Ele testa os poderes ancestrais, mas demora mais para carregar outros níveis. A janela de estatísticas do Pilemonker surgiu com mais opções. No entanto, Erta acha desvantajoso usá-lo. Ilian planeja utilizá-la quando encontrar monstros gigantes. Então, ele imediatamente começa a fabricar armas para enfrentar inimigos menores. Erta fica furiosa e ordena que Ilian descanse. O tempo passa, e Ilian consegue criar várias armadilhas de destruição até que seu nível de Mana Craft chega a 24. Ele cria rapidamente uma após a outra, e os anjos ficam impressionados com suas qualidades. Herta lembra a ele que ele só precisa criar menos do que o habitual. É porque as que Ilian faz agora estão, superando as armadilhas. As qualidades melhoram com maior alcance, e podem superar as armadilhas na Terra. Os monstros podem deixar suas armadilhas e ir para novas. Isso pode gerar novos monstros que mastigam armadilhas. Ilian treme de medo e não quer encontrar outro monstro de classe terciária. Só derrotou o Leopardo das Sombras por ser furtivo. Ele precisou de ajuda para vencê-los. Não consegue derrotar um monstro de 4ª classe sozinho agora. Erta diz para reforçar as armadilhas para evitar um transbordamento. Shuda, o anjo de cabelos brancos, está irritado com tantos eventos na Terra, especialmente com Ilian. Ele pede a Erta que administre bem Ilian. Erta o corrige, dizendo que não estão administrando Ilian, mas ajudando-o. Ela nunca recebeu ordens para limitar as habilidades de Ilian. Shuta chama de inflexível. Erta se irrita e pega na espada, dizendo a Shuta para cuidar da própria vida. Shuta olha a lâmina frustrado. Ilian entra em pânico, pois é a primeira vez que vê Erta irritada. Os outros anjos intervêm, apoiando Erta, tentando acalmá-la, e dizem que Shuta não falava sério. Ilhan percebe que os anjos não são diferentes dos humanos. Embora sejam seres superiores, Erta também pode agir como uma pessoa comum. Os 3 anjos partem enquanto enfrentam as armadilhas de destruição de Ilian. Ilian e Erta observam a partida. Erta então pede desculpas por mostrar um lado embaraçoso. No entanto, Ilian acha interessante e refrescante ver os anjos expressarem emoções. Erta diz que os anjos esqueceram há muito tempo das emoções triviais. Ilian se pergunta por que Solta ainda está assim. Erta diz a Ilian que é porque ele é ótimo. Seus talentos são mais do que suficientes para fazer um anjo sentir inveja. Ilian fica surpreso ao ser elogiado por Erta. Ele fica tímido porque Erta o superestimou. Erta acha que Ilian está se subestimando. Ilian pode se achar inferior a si mesmo, mas isso pode ser uma boa qualidade. Se ele acha que seus talentos e habilidades são fortes, ele pode ter desafiado Deus. Erta evita pensar nisso. Ela opta por não se aprofundar e fala em voz alta. Ilian fica confuso com o que Erta disse. Agora é hora de discutir as recompensas. Ilian só quer lidar com bens materiais. Erta sugere que Ilian pode mudar de ideia após ouvir o que ela dirá. Uma nova masmorra na Terra contém um tipo novo de metal, e Erta revelará a Ilian sua localização. Ilian fica animado e quer saber imediatamente. No dia seguinte, Ilian sai e vê que não há ninguém na rua. Erta pergunta se ele lembra de quando estava sozinho na Terra. Ilian acha que agora é diferente, pois há pessoas lutando contra monstros como Emi-Rai. Ilian sabe que não está mais sozinho. Erta se sente orgulhosa. Ilian caminha pela floresta e encontra algo brilhante. Ele chega à entrada de uma masmorra e fica feliz que a masmorra com o novo metal esteja na Coreia. Devido ao estado de emergência global, ele não pode viajar para fora de barco ou avião. Ilian cogitou construir um avião. Erta se questiona se isso é o início de algo. Ele tenta entrar na masmorra. Porém, a masmorra impede a entrada de quem está abaixo do nível 50. Ilian reclama com Erta que ainda está no nível 36. Erta pergunta a Ilian quem ele acha que ela é. Ilian a chama rapidamente de anjo rude e intrometida. Erta exclama que existe um ser superior que controla as masmorras. Ela faz um gesto casual, e a restrição de entrada na masmorra é suspensa. Erta pede que ele entre, e Ilian agora a considera útil. Erta comenta irritada que ela é de grande ajuda para Ilian. Ilian toca o portal da masmorra novamente e consegue entrar. Ele se assusta ao ver o interior da masmorra pela primeira vez.
Lembra Ilhan que ele criou a masmorra. Erta inicia suas aulas com um teste rápido. Ela pergunta como novos monstros surgem na Terra. Ilhan diz que a concentração de mana está subindo, mas isso é só uma condição básica. Erta usa gorgulhos de arroz e baratas como exemplos. Novos monstros surgirão se houver um ambiente ideal para eles. Ilhan se pergunta por que Erta mencionou isso. Ela sugere que extraiam os corações dos monstros que Ilhan mata na masmorra. Os corações são os novos metais da Terra. O mineiro, com capacete, reclama. Por que mencionar agora? Ilhan se choca ao saber que os corações são o metal que buscava. Ele pergunta a Erta por que não o avisou antes. Estava tão animado para minerar que preparou um barco. Até Erta ficou surpresa com os muitos itens que Ilhan trouxe. Foi graças a um item que Ilhan ganhou como recompensa de uma missão. Uma bolsa mágica de expansão de espaço. O espaço é limitado e o peso não muda. Mas com seu físico excelente, algumas toneladas não são nada para Ilhan. Enquanto isso, Ilhan examina as paredes e vê muitas pedras preciosas. Ele suspira, desapontado, pois todas são de monstros. Erta pergunta por que ele está desapontado, e Ilhan admite que imaginava minerar a parede com entusiasmo, sendo emboscado por monstros. Mas Erta estragou a surpresa, e ele não pode vivenciar algo novo. Para lutar, Ilhan saca uma nova arma, pois sua lança pode não ser eficaz contra um monstro de metal. Ele usará um machado de batalha pesado que forjou antes. Erta fica maravilhada com Alhan, que parece criar itens raros ou melhores. Ilhan lamenta só poder usar o machado uma vez, pois ao ganhar uma nova medalha, pode criar um melhor. Ele testa a arma em um monstro chamado Metal Heart na parede, e com um único golpe, o monstro de metal morre, surpreendendo Ilhan. Ele também sobe de nível, e sua técnica de arma contundente atinge o máximo. Dentro do monstro, eles obtêm um pedaço brilhante. O coração do Metal Heart. Um Metal Heart pode reforçar seu corpo com mana se houver perigo. Para caçá-lo, grupos precisam de dois, um para distrair e outro para atacar por trás. Mas Ilhan tem furtividade e pode emboscá-los. Ele pega o coração e sai feliz para encontrar mais monstros. Após algumas horas, já achava a masmorra chata. Como os arredores são todos iguais e todos os monstros morrem com um único golpe, Erta diz que ele é o único que é anormal. Pouco tempo depois, eles encontram um novo inimigo, um Big Metal Heart de nível 74. Ilhan saca seu bunker de pilha e o utiliza contra o inimigo. Com apenas um golpe, ele explode em pequenos pedaços. No entanto, a bala do bunker de pilha é destruída. Então ele se pergunta se não seria melhor disparar em caixas. Cadáver do monstro, ele consegue um grande coração. Erta diz que o King Metal Heart, a forma final dos Metal Hearts, tem a maior durabilidade do mundo. Mas ele não estará nesta masmorra, pois é um monstro de classe quaternária. Era raro ver um grande monstro Metal Heart na masmorra. No entanto, contra todas as probabilidades, eles encontram outro grande Metal Heart. Em vez de usar seu bunker de pilha novamente, Ilhan opta por usar outras armas, especificamente um martelo enorme. Sim, ele continua caçando alegremente. Após alguns dias, Ilhan subiu de nível em materiais antes de limpar a masmorra. Erta sugere sair agora, pois podem voltar se precisarem de mais metal. Lá fora, outros anjos o esperavam. As armadilhas de destruição foram instaladas pela Terra. Com a ativação das masmorras, os monstros começaram a desaparecer gradualmente. Os monstros foram presos nas masmorras, a civilização começou a recuperar sua segurança e estabilidade. Coreia, Japão, China e outras nações asiáticas estão reencontrando a paz. Por outro lado, há relatos de que as missões do outro mundo estão diminuindo. Erta explica a Ilhan que estão limitando as recompensas das missões até que as pessoas voltem à Terra para eliminar os monstros de lá. Enquanto isso, Ilhan concluiu seu trabalho de ferreiro. Com esforço, ele criou uma armadura de placa completa com 3 opções adicionais. Normalmente, é quase impossível que um item sem mana tenha 3 opções, mas com o título de Criador de Mitos de Ilhan, ele fez o impossível. Erta o aconselha a não vender esses itens, pois seria arriscado se as pessoas descobrissem suas habilidades. Ele criou várias armas e aposentou sua lança antiga. Ele a alimenta com a chama eterna, que cresce mais a cada vez. Após um longo dia de ferraria, volta para casa e vê que seus pais chegaram do outro mundo. Janta com eles enquanto seu pai sai para trabalhar. Um colega vai se demitir para ser caçador, mas ele precisa trabalhar para não ser demitido.
Antes de seu pai sair, Ilhan pega uma camisa de defesa na bolsa e entrega a ele. Ele também dá uma camiseta à mãe, mas ela está mais interessada na bolsa. No dia seguinte, Ilhan volta ao depósito e vê que sua oficina mudou muito durante a noite. Erta explica que é a recompensa por ajudar a criar a armadilha de destruição. Além disso, ele ganhou um registro de resistência a veneno mortal, permitindo sobreviver a um monstro de classe quaternária. Veneno. Com isso, Ilhan percebe que agora pode caçar trolls. Quanto à sua última recompensa, Erta compartilha com ele a localização da masmorra dos trolls. Era nos Estados Unidos da América. Então, Ilhan se dirige ao aeroporto antigo para ir para o Zewa. Era sua primeira vez voando, e ele estava muito animado. Erta grita que ele parece estar se esquecendo de que para viajar é preciso ter passaporte e visto. No entanto, Ilhan apenas sorri e anuncia que entrará clandestinamente no país, usando sua habilidade de furtividade. Ele entrou no aeroporto, passou pela aeromoça e entrou no avião. Sentou-se em um assento e até pegou um refrigerante de um carrinho. Ele vê um jato de combate do lado de fora, seguindo-os. Mas Erta explica, com um guia, que é pilotado por um usuário de habilidades para proteger o avião, caso um monstro apareça no céu. Para chegar ao Arizona, onde está a masmorra dos Trolls, eles fazem escala em Los Angeles. No entanto, quando ele pousou no aeroporto de Los Angeles, o local foi repentinamente atacado por monstros. Erta avisa Ilhan que isso provavelmente é um transbordamento. Um transbordamento é um fenômeno que acontece quando uma armadilha de destruição explode por algum motivo e resulta em uma massa de monstros mutantes. Isso cria monstros que são muito mais fortes do que o normal. A energia da armadilha de destruição também é absorvida pelos arredores e, nesse caso, transforma uma parte do aeroporto em um deserto de rocha. Enquanto isso, Ilhan se prepara para a batalha que está por vir, equipando sua armadura cuidadosamente. Erta também explica que os mutantes gerados por um transbordamento podem interagir com outras masmorras, provocando novos transbordamentos em outros locais, e esse ciclo pode continuar indefinidamente. De repente, a parede do aeroporto explode, e os humanos começam a fugir desesperadamente dos monstros. Um guarda de segurança tenta, em vão, disparar sua arma contra as criaturas, mas o monstro lagarto de chamas simplesmente o repele sem esforço. Ilhan puxa sua nova lança da bolsa e destrói o lagarto de chamas com um só golpe. Os cidadãos fugindo notam que alguém está lutando e torcem por ele. Nesse momento, outro lagarto das chamas lança uma bola de fogo, e Ilhan se esquiva. Mas, ele acaba correndo direto para a bola de fogo de outro lagarto. As pessoas gritam ao vê-lo morrer, mas felizmente, sua armadura bloqueia o ataque, e ele fica ileso. Ele ordena que os lagartos o ataquem de novo, mas ninguém o ouve. Até as pessoas começaram a reunir seus combatentes e reagir. Após ser atingido, todos desviaram a atenção dele, e sua habilidade furtiva fez com que ninguém percebesse que ele estava vivo. Os lutadores humanos e os lagartos de chamas continuam lutando enquanto Ilhan observa. Quando um humano blindado quase é atingido por fogo, Ilhan bloqueia o ataque. Erta o ataca, salvando o humano. Então, ele apunhala o lagarto de chamas na cabeça. O lagarto vê que ele é um guerreiro forte e quer comer seu registro. O lagarto das chamas também se junta e começa a atacá-lo. Eles acham que, ao comer o registro de um guerreiro forte, podem evoluir. O humano de armadura que Ilhan salvou antes agradece a ajuda, e Ilhan percebe que era a voz de uma mulher, e a aconselha a ficar segura enquanto se afasta, sentindo-se presunçoso e bonito, mesmo com a máscara. Continuou o massacre dos lagartos de chamas do lado de fora, e subiu de nível com os pontos de experiência. Ilhan comenta que os lagartos de chamas não param de aparecer. Então Erta sugere matar o líder primeiro. O líder é a causa principal da mudança ambiental, e ao eliminá-lo, será mais fácil acabar com os outros. Se ele não matar o líder, os monstros continuarão surgindo. Ilhan agradece o conselho, mas é mais fácil falar do que fazer, especialmente cercado por um exército de lagartos de chamas. Todos os lagartos o miram por sua força, e ele é forçado a matá-los com sua lança. Um lagarto lança uma bola de fogo, e ele a desvia para outro grupo. A explosão de fogo cria uma abertura para Ilhan pular e apunhalar os lagartos com sua lança. Nesse meio tempo, os outros lutadores ficam surpresos com sua habilidade. É um desafio para eles enfrentarem um em grupo, mas Ilhan está enfrentando todos sozinho. Ao mesmo tempo, Ilhan salta sobre a horda de lagartos e examina os arredores. Ao longe, ele vê o líder dos monstros, um grande lagarto de chama cinza, cercado por seus subordinados. Ele usa seu impulso para colidir com os monstros e destruir mais alguns lagartos. De repente, outro lutador grita em coreano para que ele se mova, pois os ataques do lagarto líder explodem ao contato.
No entanto, Ilhan ignora o conselho e bloqueia o ataque do líder com outro lagarto, causando uma explosão. O líder lança outro ataque que rompe o chão, mas Ilhan apenas cavalga as rochas salientes, graças à sua habilidade adquirida ao surfar no oceano. Infelizmente, as rochas sob ele também acabam explodindo. Ilhan salta da explosão ileso e logo em seguida, puxa seu bunker recém-criado com ele. Ele consegue facilmente realizar um ataque crítico contra o líder dos lagartos. Os outros lagartos correm rapidamente para ajudar seu chefe, e os humanos, lenta mas seguramente, começam a ficar sobrecarregados. Ilhan saca outra arma, agora uma grande espada, e começa a cortar os lagartos com ela. Enquanto isso, o líder dos lagartos percebe a força de Ilhan e decide usar toda a sua força restante em um último ataque. Ataque! A área ronca e as rochas racham enquanto o líder dos lagartos planeja explodir tudo. O lugar estremeceu e um homem lagarto caiu, dizendo que substituiriam os humanos no topo. O monstro foi atingido do nada, e Ilhan disse que ele não tinha chance. Ilhan ganhou pontos de experiência e registros do crocodilo. Ele não acreditava que esses monstros tinham níveis mais baixos que o leopardo negro. As coisas terminaram e todos aplaudiram Ilhan. Os dois casais coreanos que ele viu antes se perguntaram se Ilhan precisava se recuperar. Erta percebeu o ciúme vindo de Ilhan. Ilhan disse friamente que estava bem e pediu que limpassem a área. A mulher questionou se Ilhan já tinha feito uma mudança de classe terciária. Mas o homem disse que ninguém chegou a esse nível ainda. Enquanto isso, Ilhan continua eliminando os Lizardmen restantes. Estava ansioso, pois se um sobrevivesse, outro incidente mutante ocorreria. Erda se perguntou que filme Ilhan imaginava. Com o apoio de Erda, Ilhan eliminou os homens lagarto. Guardou o cadáver na bolsa, mas Erta não sabia o que ele faria. No início estava bem, mas a bolsa ficou pesada, e Ilhan fez um buraco no concreto. Ele pediu a Erta uma forma de controlar o peso da bolsa Cross. O sistema recompensou Ilhan por completar a missão. Erta cantou e dois anjos surgiram. Feda se perguntou o que estava errado, e Erta pediu ajuda deles com a criação de mana. Eles viram a bolsa cruzada no chão e entenderam o problema. Então, aplicaram mana, e a criação foi finalizada. Erta entregou a bolsa Cross para Ilhan, agora ajustável. Feda riu desconfiada ao observá-las. Ela comentou que a supervisora também estava no campo de batalha. Ilhan ficou confusa, e Erta explicou que os anjos ajudam usuários de habilidades raras e excelentes. Feda mencionou que era Naeunha, a coreana de antes. Ela esperava que Ilhan ajudasse mais Yuna no futuro, já que Yuna foi abençoada pela deusa da beleza. Erta avisou Fata para não contar a Yuna sobre as habilidades de Ilhan, pois suas informações precisam ser protegidas. Fata não podia acreditar que Erta estava protegendo um ser inferior. Ela se perguntou se Erta gostava de Ilhan. Avisou que Lita a mataria nesse caso. Após algumas brincadeiras, os dois anjos se despediram parecendo cansados. Erta se perguntou se Ilhan ajudaria Yuna a pedido de Fata. No entanto, isso seria impossível para uma introvertida como Ilhan. Erta então lembrou-se de distribuir as recompensas restantes. Ilhan ganhou a habilidade Força Sobre-Humana, que não usa mana. Ilhan se incomodou com o nome, lembrando monstros, e Erta disse que ele já aprendera todas as habilidades humanas. Em breve. No avião, Yuna relaxou e continuou procurando Ilhan. Radin pediu que ela falasse baixo. Yuna pensava em voz alta sobre a aparência de Ilhan. Ilhan ouvia nervosa a conversa do casal. Parecia que Ilhan continuaria encontrando-os. Erta disse para ela parar de agir como se sua vida fosse um filme. Ilhan se perguntou se Erta conhecia o conceito da arma de Chekhov. O autor russo Anton Chekhov disse que se você mostra uma pistola na parede, a cena seguinte deve ter a pistola disparando. Ilhan se envolveu novamente com o casal coreano. Ilhan preparou carne e disse para irem embora. Mas Yuna queria mais carne do escorpião gigante. Para entender, vamos olhar o passado. Num desfiladeiro deserto, Ilhan achou uma entrada de masmorra gigante. Era tão grande que nem Erda sabia o que era. Erta foi conferir primeiro, pois ouviu que era uma masmorra de troll comum. Após verificar, Erta notou que era um fenômeno raro. Duas armadilhas de destruição foram acidentalmente colocadas na mesma área, e elas se combinaram para criar uma masmorra maior. Erta avisou Ilhan para ter cuidado, pois além dos trolls, haveria outros monstros. Ilhan pediu uma explicação mais clara, e Erda disse que havia 2 chefes de campo nessa masmorra. Quando chegaram a Highland, os dois logo avistaram um troll. O troll bocejou e adormeceu imediatamente. Ilhan ficou surpresa ao dormir em 3 segundos.
Erda explicou que Trolls têm habilidades de descanso, fazendo Ilhan entender por que o sangue de Troll aumenta essa habilidade. Ilhan se aproximou do Troll com expressão vilanesca, esfaqueou seu pescoço e o matou com um golpe crítico. Ilhan obteve o coração de um monstro de classe secundária e 3 litros de sangue de Troll. Ilhan correu animada para caçar Trolls. Enquanto isso, um casal chegou à entrada da masmorra. Feda alertou Eunha para ter cuidado. Radin queria o veneno de escorpião para voltar para casa. Eunha disse alegremente que seria um encontro na masmorra, mas Raidin sabia que ela não sentia o mesmo. Fata avisou os dois de novo, preocupada, e eles entraram na masmorra. À noite, Ilhan acampou e cozinhou carne de mangá. Erda não acreditava que Ilhan apreciava a carne venenosa do Troll. Ilhan dizia que o sabor era como carne bovina. Sua resistência a veneno mortal aumentou, mostrando que a carne era venenosa. Mas Ilhan comeu sem preocupação. O jantar terminou e Ilhan ficou satisfeito ao ver sua habilidade culinária subir de nível. Ilhan se perguntou por que não era atacado enquanto cozinhava carne de monstro. Erta percebeu que a furtividade de Ilhan era tão forte que escondia o fogo e o cheiro. Ilhan disse que sua furtividade quebrava as leis da física, mas Erd lembrou que enganava até Deus. Dias depois, Ilhan encontrou seu 500.000 Troll. Ilhan e Erta viram o Troll descansando sob uma árvore enquanto falavam sobre as refeições de carne de Troll dos últimos dias. Embora Erta soubesse que Ilhan estava alegremente melhorando sua resistência a venenos mortais e habilidades culinárias, Ilhan pediu a Erta que parasse de ler sua mente. Erta disse a Ilhan para matar o Troll, e o monstro virou pedaços de carne. Quando Ilhan atingiu o nível 30, o sistema pediu que escolhesse uma classe secundária com base nos registros. O sistema deu uma lista das possíveis classes secundárias de Ilhan. Erta parabenizou a surpresa de Ilhan. Agora era hora de Erta explicar. A classe Blood Lancer é uma versão avançada da classe atual de Ilhan. A classe especialista em batalha tornaria Ilhan um especialista em todas as armas, incluindo seu corpo. A classe Berserker basicamente transforma Ilhan em um psicopata no campo de batalha. Herta lembrou Ilhan que essas 3 classes não usam mana. Naquele momento, Ilhan notou a classe Rookie Reaper. Herta achou que poderia ser uma aula exclusiva, já que era a primeira vez que ela via. Ela avisou que poderia ser bem diferente do nome, como o Invisible Spearman. Mesmo assim, Ilhan escolheu a classe Rookie Reaper. Erda esperava que Ilhan escolhesse algo misterioso primeiro. O sistema então deu a tarefa de se tornar um ceifador novato para destruir 100 monstros de classe secundária em um tiro e um monstro de classe terciária em um tiro também. Não acreditava na dificuldade da tarefa. Agora ele entendia por que as pessoas nunca passam do nível 50. Porém, não era impossível para ele. Erda se perguntou o que Ilhan faria a seguir. Ilhan disse que focaria na evolução de sua habilidade de descanso e usaria uma pedra de mana para reforçar sua arma com Mana Craft. Yuna era usada como brinquedo. Feda repreendia Yuna, que prometeu comer pimentões de agora em diante. Pimentões de agora em diante. Em diante. Rajin estava perseguindo o escorpião o tempo todo. Ilhan não acreditava que ambos tinham dificuldades com o monstro fraco. Ele não queria se envolver, mas parecia que precisava ajudar. Erta notou que Ilhan segurava o espeto usado para cozinhar a carne do Troll. Ilhan lançou o espeto, gritando friamente o nome do espeto de aço do coração de metal.
escorpião o tempo todo. Ilian não acreditava que ambos tinham dificuldades com o monstro fraco. Ele não queria se envolver, mas parecia que precisava ajudar. Erta notou que Ilian segurava o espeto usado para cozinhar a carne do troll. Ilian lançou o espeto, gritando friamente o nome do espeto de aço do coração de metal. O tempo todo. Ilian não acreditava que ambos tinham dificuldades com o monstro fraco. Ele não queria se envolver, mas parecia que precisava ajudar. Erta notou que Ilian segurava o espeto usado para cozinhar a carne do troll. Ilian lançou o espeto, gritando friamente o nome do espeto de aço do coração de metal. Com o monstro fraco. Ele não queria se envolver, mas parecia que precisava ajudar. Erta notou que Ilian segurava o espeto usado para cozinhar a carne do troll. Ilian lançou o espeto, gritando friamente o nome do espeto de aço do coração de metal. Erta não acreditava que Ilian usasse um metal tão precioso como espeto. O escorpião foi atingido e lançou Yuna longe. Ilian a pegou e jogou para Radin. Ilian sacou sua lança e atacou o escorpião de perto. Ele lançou a lança no abdômen do escorpião, que morreu com um acerto crítico. Ilian recebeu experiência e registros. Ilian ficou surpreso com o nível do escorpião ser mais alto que esperava. Erta explicou que o escorpião estava envenenado, e Ilian não conseguia resistir. Ele se perguntou se carne de escorpião tinha gosto de lagosta. Enquanto isso, Feda tentou acordar o casal nocauteado. Yuna acordou e viu a noite escura de Ilaya. Ela mostrou uma postagem nas redes sociais, destacando os atos heróicos de Ilian. Em Los Angeles, já havia rumores de que Ilian era agente do FBI. Nas redes sociais, destacando os atos heróicos de Ilian. Em Los Angeles, já havia rumores de que Ilian era agente do FBI. Redes sociais, destacando os atos heróicos de Ilian. Em Los Angeles, já havia rumores de que Ilian era agente do FBI. Rumores de que Ilian era agente do FBI. De que Ilian era agente do FBI. Ilian era agente do FBI. Era agente do FBI. FBI. Como Erta temia, a internet realmente complicou as coisas. Ilian se perguntou se algo havia acontecido com Erta. Ilian tentou ignorá-las, mas Yuna percebeu que ele hesitou. O casal ficou surpreso ao ver Ilian derrotar o escorpião. À noite, sem comida, eles ficaram com água na boca ao verem a comida de Ilian.
Ilhan avisou que a carne era venenosa. Yuna então se ofereceu para ajudar e lançou um feitiço desintoxicante na carne. Percebeu que ele hesitou. O casal ficou surpreso ao ver Ilhan derrotar o escorpião. À noite, sem comida, eles ficaram com água na boca ao verem a comida de Ilhan. Ilhan avisou que a carne era venenosa. Yuna então se ofereceu para ajudar e lançou um feitiço desintoxicante.